Você está pronto para a palavra? Amém? Seu coração está aberto? Você tem fome de Deus, irmão? Glória a Deus. Queria que você desse o mais caloroso aplauso que você puder para a pregadora dessa noite. Patrícia Musquim, vem para cá. A Pátia vai pregar a palavra do Senhor essa noite. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito. Glória a Deus. Como sempre acontece, sempre que a Patrícia prega é uma bênção. Nós somos muito edificados. Eu tenho certeza que será assim hoje também. Então abra bem o seu coração e sua mente para receber a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de receber a Tua palavra através da Tua filha. Que ela seja usada pelo Senhor com graça, poder, autoridade, como uma mensageira fiel da mensagem que o Senhor colocou no seu coração para compartilhar conosco. Estamos aqui para sermos abençoados pela Tua palavra. Então ministre nosso coração, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Obrigada aí pela recepção calorosa. Nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Que Deus continue falando conosco nessa noite. Amém? Irmãos, esse tipo de situação ocorre com vocês? Quando o Senhor me deu essa palavra para ministrar, eu me encontrei em várias etapas dela. Então, assim, é para você mesmo pensar, não é para você olhar para o irmão do lado, é para você mesmo meditar. Vê se ocorre. Você tem o desejo, o sonho de realizar algo. Pode ser algo simples. De repente, alguém aqui nunca conseguiu andar de bicicleta, um patins, ou cursar alguma coisa. E aí você até tentou uma vez, mas aí não obteve sucesso. Você, deixa isso para lá. Primeira situação. Nem precisa sinalizar, só vai pensando aí quando eu for falando. Mas vamos ser um pouquinho mais otimista. Você até tentou 2 ou 3 vezes, mas aí continuou não conseguindo, vários obstáculos, situações adversas. E aí você falou assim, realmente isso daí eu tenho que deixar para lá. De repente, nem assim, eu dei um exemplo bobo, bicicleta, patins, trilha, mas até mesmo uma situação. De repente, você está orando tantos anos por alguém, algum familiar seu se converter e ir para o caminho do Senhor, uma situação sua. Irmão Ronaldo falou aqui sobre a causa na justiça. Algum desafio seu, que você até fez algumas coisas, mas não viu o resultado e você desistiu. E no pior cenário, você tem isso aí dentro de você, guardadinho, para não gastar energia, para não se frustrar, nem tenta. Pode ocorrer uma dessas situações conosco, com qualquer um de nós. Sim ou com certeza? Isso acontece com humanos, isso acontece com a gente. A gente tem sonhos, aspirações, desejos, vontades, mas a vida também apresenta para a gente várias adversidades, desafios, obstáculos, e muitas vezes a gente tenta 1, 2, 3, parei no 3, mas às vezes a gente nem tenta. Hoje nós vamos aprender com um profeta. Nós vamos aprender com a história de um profeta a perseverar até o milagre chegar. Vê se vai dar bom aqui, hein, Lucas? Vamos ver se vai dar certo aqui. Irmãos, nós testamos, deu tudo certo. E vai dar certo, amém? Vamos de novo. O tema da mensagem é não desista, persevere. E aí eu coloquei a imagem ali para aparecer para a gente. Ela vai aparecer. Enquanto que ela não aparece, o tema da mensagem é não desista, persevere. Enquanto isso, eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18.
1 Reis, capítulo 18. Nós não vamos ler ele todo, eu vou colocar alguns versículos chaves. E aí depois eu faço o contexto desse capítulo, dessa passagem. Amém? Podemos? Vamos ler o verso 1. 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá, apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Verso 2. Elias foi. Vamos lá para o 15. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Vamos para o 20. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. 30. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez. Guarda isso, irmãos. Façam-no pela terceira vez. Ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A hora do sacrifício, o profeta Elias, fui lá para o 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente ao altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua ordem. 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. 41. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Quantas vezes Elias mandou que voltasse para ver? 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém? Glória a Deus, e deu certo ali. Tema da nossa mensagem, não desista, persevere. Irmãos, nesses versículos que nós lemos, Elias nos dá referência de como devemos perseverar até o milagre chegar. O que estava acontecendo ali? Elias, um profeta de Deus, recebe uma ordem de Deus para avisar que Deus enviaria chuva.
sobre aquele lugar, porque já havia 3 anos e meio que não caía uma gota d'água ali em Samaria. Imagine a situação daquela cidade. Às vezes fica, né, se a gente for contextualizar para a nossa realidade, 1 semana, 15 dias, a gente já fica agora 3 anos e meio sem chuva. As fontes já estavam secando, animais morrendo, não tinha capim, não tinha como alimentar. Era uma situação de guerra, de catástrofe. O cenário era o pior possível. E aí Elias recebe essa instrução do Senhor. Você vai lá e vai falar que eu vou mandar chuva, que a seca vai acabar. Para um profeta, qual seria a problemática dessa? Elias era um profeta do Senhor, obediente, que ouvia a voz do Senhor. Mas as coisas não eram tão simples assim. Por quê? Por que a questão daquela seca? Por que eles estavam 3 anos e meio? E por que não era tão simples Elias simplesmente ouvir e ir lá e falar assim, ó, Deus mandou vir aqui, falou que vai chover e ó, virar as costas e ir embora? Qual era a situação que estava ocorrendo ali? Acabe era um rei que estava totalmente fazendo as coisas que o Senhor não agradava. Ele reinava lá por 22 anos, e desde a época dos seus antecessores, dos seus pais, ele estava fazendo o que Deus reprovava. E a palavra de Deus fala que ele foi um dos piores reis em termos de idolatria. E, para piorar a situação, ele era casado com Jezabel, que adorava Baal e Aserá. Eram as potestades, né? Os falsos deuses que eles adoravam, e eles pararam de adorar ao Deus verdadeiro. Então aquela cidade era uma cidade idólatra. E Elias, né, anteriormente, Elias, um profeta de Deus, ele estava assim, terrivelmente triste com a situação. E ele lá falou assim para Acabe, ó, eu juro pelo Senhor que não vai cair uma gota de orvalho nesse local. E assim aconteceu. Nem uma gota de orvalho caía lá. E aí, como é que Elias iria voltar agora para um local que ele mesmo profetizou que não haveria chuva? Se passavam 3 anos e meio, Elias profetizou que não cairia, mas Deus não deu tempo que não iria cair. E se passaram 3 anos e meio. Como voltar agora lá? Agora imagine a situação. A esposa de Acabe, Jezabel, era terrível. Ela mandou matar os profetas do Senhor. E Acabe tinha um servo chamado Obadias, que ele até escondeu 100 profetas do Senhor, 50 em cada uma da caverna, para proteger. E agora? Como é que Elias ia voltar lá? Estava todo mundo querendo pegar Elias. O homem que profetizou para eles a maldição ali ficar sem chover, mas Elias fez isso porque o povo estava totalmente idólatra. E a esposa, a Jezabel, assim, totalmente contra os profetas do Senhor. Elias foi o único que sobrou. Então não era tão simples Elias voltar para essa cidade falando que ia vir a chuva. E aí, como é que seria esse encontro? Obadias, que era servo de Acabe, né, intermediou isso. Foi falar para... Primeiro Elias apareceu para Acabe. Aí, ô Acabe. Elias apareceu para Obadias. Obadias, mas como é que eu vou falar agora para o meu senhor que você está vivo? Elias foi o único que tinha sobrado. Como é que agora ele ia falar? Era perigo tanto para os servos de Acabe, que era Obadias, quanto para Elias. Aí ele falou, não, pode falar que eu não vou fugir. E o Obadias intermediou esse encontro. E o encontro, estrategicamente, sabiamente, conduzido pelo Elias, foi lá no Monte Carmelo. Então, Obadias falou, ó, Elias está vivo e quer um encontro com você. Mas esse encontro tem que ser no Monte Carmelo.
Aí o Acabe preparou todos os falsos profetas, na qual ele e a esposa dele estavam servindo, e foi encontrar com Elias nesse monte. Vou ver se vai rodar aqui. E aí houve esse encontro. Só que esse encontro não foi um encontro comum. Elias falou assim, olha, eu preciso que você vá com seus falsos profetas, porque Elias tinha um desafio antes de falar sobre que Deus iria enviar a chuva. O primeiro desafio que Elias teve era provar para aquelas pessoas ali que estavam com Acabe quem era o verdadeiro Deus. Elias recebeu a ordem de Deus para uma missão específica, mas para cumprir essa missão específica, ele tinha que passar por um desafio. O primeiro desafio, olha só, você vai me encontrar lá no Monte Carmelo, junta todos os seus falsos profetas, que a palavra vai falar que eram 450 profetas, mais o povo de Israel, você imagina, 450 profetas, mais todo o povo lá que servia lá, Acabe e Elias. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio. Eu profetizei que essa cidade não ia chover porque vocês estavam servindo ao Deus errado. Então eu quero provar para vocês quem é o Deus verdadeiro. E qual foi o desafio? Eles tinham que arrumar um altar, colocar um novilho, colocar lenha, fazer toda a preparação para o sacrifício. E o Deus deles, que era o Baal, tinha que colocar fogo naquele altar. Se o Deus deles conseguisse colocar fogo naquele altar, eles provariam que era o Deus verdadeiro. O que a igreja acha? Será que eles conseguiram? Sim ou não? A palavra de Deus vai falar que eles ficaram desde a manhã até a tarde, rodavam, ficavam em transe, e clamavam, e chamavam, e nada de fogo. Até que eles foram ficando mais nervosos, eles começavam a se retalhar, a se cortar, né, desesperado, e nada do fogo descer. E aí acabou a oportunidade deles provarem quem era o verdadeiro Deus deles, porque não houve fogo. Aí o Elias falou assim, bom, então agora chegou a minha vez de fazer o sacrifício. O que Elias fez? Elias fez uma preparação antes de provar que o Deus que ele estava falando é verdadeiro. E aí a gente vê essa preparação a partir do verso 30. No verso 30, dá toda a especificação de como Elias preparou o altar do Senhor. Então, a missão é para a chuva cair. Primeiro desafio, provar que Elias era o profeta do Senhor que servia ao Deus verdadeiro. E aí essa preparação do altar. Então, a gente vê aqui detalhadamente tudo sendo encaixado. Ele não chegou lá conforme os falsos profetas e foi fazendo. Primeira coisa que Elias fez, e que isso precisa chamar nessa nossa atenção, foi a reparação da estrutura. Nessa imagem ali, que está projetado, né, só para os irmãos, ela está aqui para mim um pouco desfocada, acredito que para os irmãos também. Mas só para ter uma ideia, né, então ele assim, diante dos falsos profetas de todo o povo, primeiro, ele parou e reparou aquilo que estava em ruína, porque o altar do Senhor, como nós lemos aqui, estava em ruína. Então, assim, perdeu a sua originalidade. Tinha o novilho, tinha a lenha, estava tudo preparado, mas o altar não estava preparado. E a primeira coisa que ele fez foi realizar essa restauração. E aí, depois que ele faz todo o conserto naquele altar, no verso 32, nós vemos lá que ele faz um ato profético,
Deixa eu ver se roda aqui agora. Né? A palavra de Deus, vamos lá, verso 32. Ele pega 12 pedras. Ele pega 12 pedras, mas ele... Né, se a gente for ler assim, é por isso que eu fiz questão de trazer essa imagem. Não era 12 pedrinhas. Olha o tamanho das pedras. Houve esforço, era um desafio tremendo. Ele sozinho pegou 12 pedras. Mas por que 12 pedras? A Bíblia, ela é cheia de simbologia. Então, nada na Bíblia está ali por acaso. Aquelas 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel, que estavam completamente divididas. Eles abandonaram totalmente os mandamentos do Senhor, a ordem do Senhor, e não tinha união entre eles. Então, o Elias restaura o altar, coloca lá o que estava em ruína direitinho, depois vem com a preparação, né, simbolizando as 12 pedras, as 12 tribos ali que estavam ali, né, também lá no Monte Carmelo, e ele faz essas pedras ali no altar, conforme a gente está vendo ali na foto. E aí depois nós vamos ver lá no verso 33 e no verso 34, uma ação de fé. Né, uma ação de fé do natural para o sobrenatural. Né, então a palavra de Deus vai falar que ele pegou 4 jarras grandes de água, 4 jarras, e encheu elas. E pediu para colocar quantas vezes? O que nós lemos na Bíblia? Guardaram o número? Não, a jarra foram 3. Ó, só vi Rafael com a irmã também. 4 jarras. E pediu para encher de água. Sabe, em uma jarra, qual a quantidade de água que cabia ali? Irmãos, têm uma ideia? Cada jarra ali dava 12 litros e meio de água. Pensa comigo. 4 jarras, cada uma delas 12 litros e meio. Eles tiveram que repetir esse processo 3 vezes. Isso significa dizer que aquele altar recebeu 150 litros de água. Água? Ué, não era seca? A água estava valendo mais do que o ouro lá. Mas é assim que Deus faz. Ele usa o natural para colocar o sobrenatural. E mais, como encharcar de 150 litros um altar que deveria queimar sobre uma lenha seca? Vocês estão imaginando, irmãos? Lenha molhada não queima. É assim que Deus faz. Coisas naturalmente que a gente não entende. E por que fez no Monte Carmelo? Porque o encontro foi no Monte Carmelo. Estrategicamente, Monte Carmelo era o local de adoração de Baal. Olha como é que Elias foi ousado. Eu provo que o Deus de vocês não é verdadeiro e provo no local deles. Eu não só falo, eu vou lá e provo. Irmãos, é fé no natural para o sobrenatural acontecer. A madeira queimou, a lenha queimou, a água secou, mas olha aí. Você pode dar um glória a Deus? O fogo de Deus desceu. O fogo de Deus desceu. E Elias provou quem era o Deus verdadeiro. Elias provou.
E aí a Bíblia vai falar, nós não lemos esse versículo, mas depois os irmãos lêem mais detalhadamente, que ele é muito grande, que os falsos profetas de Aserá e Baal ficaram desesperados, saíram fugindo, né, envergonhados, desmoralizados. Mas ainda faltava um outro desafio para Elias. Primeiro desafio era mostrar quem era o verdadeiro Deus. Mas o segundo desafio era falar que esse verdadeiro Deus ia acabar com a seca. E aonde que a gente vê isso? No verso 41 a 45, nos mostra isso. Elias precisava agora perseverar. Mas uma coisa interessante que aconteceu. Elias em nenhum momento saiu da sua posição. Quando os profetas fugiram, Acabe ficou assim, realmente Elias estava certo, ele realmente é o profeta do Senhor, que ele havia abandonado. E aí Elias falou assim para ele, Acabe, pode ir lá, ir embora, comer e beber. Por que Elias falou isso? Porque estava uma escassez tremenda. O comer e beber aqui significava que não haveria mais miséria, não haveria mais escassez. Mas Elias fez algo específico. Elias subiu para o alto do monte para ficar numa situação de intercessor. O desafio agora era, de fato, a chuva vir. E aí nós vemos, né, Elias, como diz a palavra aqui, ele orou. E quando Elias foi para o alto do Monte Carmelo, foi com um servo. E Elias pedia para esse servo olhar. E o que o servo falava para ele? Não há nada lá, uma vez. Olha de novo, não há nada lá. Olha de novo, não há nada lá. 3 vezes. Olha mais uma vez, não há nada lá. Eu imagino esse servo, né? Eu não tenho aqui a dimensão do tempo de ida e de volta, mas eu acredito que tenha sido muito cansativo. Essa foto nos dá uma ideia de distância, né? Porque no alto do Monte Carmelo, eles poderiam ver lá o mar Mediterrâneo. Mas imagine aqui, vai lá, vem cá, 7 vezes sem reclamar. A Bíblia não fala que em nenhum momento ele murmurou, reclamou e muito menos desistiu. E Elias não saiu da sua posição. Vocês estão entendendo, irmãos? Não estou vendo nada, mas eu fico aqui. Ainda não chegou, eu não saio daqui. Eu ainda não recebi, eu não entrego. Eu ainda não tenho, mas eu fico, eu persevero, eu insisto, porque Elias estava debaixo de uma palavra. Ele não estava fazendo as coisas aleatoriamente. E a palavra era de Deus. E o Deus verdadeiro cumpre o que se fala. Elias ficou ali, ó. A palavra vai dizer que ele ficou de joelhos dobrados e a cabeça ali. Ele não saiu da sua posição. Isso nos ensina muito. Não é qualquer ventinho, qualquer obstáculo que pode fazer a gente desistir quando estamos debaixo de uma palavra. Precisamos perseverar, precisamos persistir. É sobre a tua palavra, Elias falou. Quando Elias fez o altar, que orou o Senhor para o fogo descer, ele falou, é sobre a tua palavra. Deus é quem faz. Elias era só o canal. É assim que Deus faz conosco.
E aí, o mais aguardado. Na 7ª vez, o milagre aconteceu. Mas ele poderia ter se decepcionado. Porque a Bíblia vai falar que o servo veio e falou: mas eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Às vezes as coisas chegam para a gente e a gente fala: mas é só isso? Era o que precisava para o milagre vir. Se a gente olhar as coisas com os nossos olhos naturais, nós não iremos ficar satisfeitos muitas vezes. Mas era o que Elias precisava ouvir. Basta. O tamanho de uma mão do homem é o que eu preciso saber que a chuva vai vir. E aí ele fala, vai lá. Ele fala para o servo, vai lá, avisa Acabe para correr antes que a chuva venha. E quando ele proferiu essas palavras, o céu ficou escuro e veio vento forte e chuva. É assim que a gente tem que fazer, por fé, chamar à existência as coisas que ainda não existem e celebrar por elas como se já existisse. É desse jeito. Esse profeta nos ensina muito a perseverar e não desanimar. Irmãos, toda dificuldade, desafio que surge em nossa vida, como barreiras para que consigamos realizar alguma coisa, ela vai produzir algo em nós. Numa esfera material, a seca provocou escassez e fome. Mas no ponto de vista espiritual, o povo se arrependeu. Mas a gente está seguindo os falsos profetas. E eles se voltaram para Deus. Muitas vezes a gente não está entendendo uma situação difícil, mas ela produz em nós algo. Ela pode nos tornar mais fortes, mais resistentes. Ela pode nos impulsionar para não, eu vou continuar firme. Mas ela também pode fazer nos desanimar. Sair do foco. Deixar de acreditar na concretização de algo. Quantos de nós não persiste e acaba desistindo frente ao desafio quando os obstáculos se colocam diante daquilo que a gente quer almejar? Uma estatística terrível, feita por uma psicanalista, Patrícia Silva, do Instituto Estatístico Brain. Olha que coisa terrível. De um modo geral, tá? Esse estudo falou o seguinte: mostra que 27% das pessoas desistem de suas resoluções na primeira semana do ano. Então, imagine, entrou 2024. Esse estudo está demonstrando que na primeira semana de 2024, ou seja, na primeira semana de janeiro, 27% das pessoas desistem dos seus objetivos. Daqueles pedidos, daquelas coisas que faz logo no início do ano. Olha isso. Ao final de janeiro, ou seja, no final do mês, 50% já nem querem mais tentar ou já nem lembram o que pediu. Final do ano, somente cerca de 9% estarão satisfeitos com os resultados. Eu e você estamos no 9%, amém? Nós não somos daqueles que desistem, mas daquele que persiste porque sabe quem faz por nós. Amém, igreja? Isso do campo geral. Se a gente for colocar em algo específico, exemplo, uma finalização do estudo. Ensino médio. Coloquei aqui ensino médio. Poderia ter que colocar, tem outros, mas vamos colocar ensino médio. Olha isso. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A maioria das nossas pesquisas sai do IBGE. Olha o que o IBGE fala. Mais da metade, 51,2% dos adultos não concluíram o ensino médio porque desistiram. É alto ou não é?
Às vezes tem até condição, cada uma realidade diferente. Mas é um obstáculo, mas é tarde, é isso. Não tenta, não vai até o final, desistem, para no meio do caminho. Estatísticas, dados concretos, são alarmantes. Infelizmente, irmãos, da mesma forma pode acontecer também no âmbito espiritual. Quantas pessoas desistem do seu chamado? Quantas pessoas desistem de fazer aquilo que foi chamada por Deus para fazer? Param no meio do caminho, querem abandonar o barco. Eu pesquisei, nem trouxe. Triste, triste. É muito alto o número. Isso é sério demais. Porque na vida a gente tem desafios e a gente vai chutar o balde. É preciso perseverar até a vitória chegar. A atitude de Elias, com certeza, impulsionava aquele servo. O servo, eu imagino, tá? Estou conjecturando, isso não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que o servo deve ter, né? Vamos pensar, caramba, eu já fui lá 1, 2, 3 vezes, ele não muda de ideia. Caramba, está me pedindo mais de novo, já falei para ele que eu não vejo nada. Nós estou indo aqui mais uma vez. Poderia ter sido um comportamento desse servo. Mas vamos colocar do lado otimista. Nossa, mas esse homem é cheio de fé. Eu já falei para ele que eu não estou vendo nada. Ele continua mandando eu ir. Nossa, como é que ele me inspira. Como a coragem dele me impulsionam. Vai ter pessoas do nosso lado que vai nos impulsionar ou que vai fazer a gente sair do foco. A posição de Elias ali foi estratégica, aos pés do Senhor, orando. Ele não olhava o servo indo e voltando. Ele não olhava a palavra de Deus. Eu coloquei aquela foto, mas está de acordo com a palavra de Deus. A única coisa que fala é que Elias ajoelhou, colocou a cabeça no chão. Elias não viu nada ao seu redor que o desanimasse. Elias não viu nada no cenário que se desestabilizasse. Elias tinha um posicionamento de olhar somente para aquele aonde que ele precisava obedecer uma palavra. É assim que a gente precisa se posicionar. O que a palavra diz a respeito daquilo que você busca? Vamos ler Hebreus, capítulo 10, verso 36. Enquanto isso, tomei uma aguinha ali. Amém? Hebreus, capítulo 10, verso 36, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? E o capítulo 10 de Hebreus, ele é um apelo à perseverança. O capítulo todo. Eu tirei especificamente o verso 36. Paulo escreveu essa epístola aos Hebreus para incentivar os membros judeus da igreja a manter a fé em Jesus. E não voltar lá às suas antigas práticas. Em algumas versões, tá como paciência, que em grego significa espera resistente, perseverança duradoura. Então a nossa perseverança tem que ser firme, duradoura. Hoje eu não posso acreditar e amanhã, mas o tempo mudou. Aí eu não acredito mais. Mas aí fez sol, aí eu acredito. Não, é permanecer. Foi o que Elias fez, ele ficou firme, porque estava sobre uma palavra, estava fazendo a vontade de Deus. Se a gente vê também outros, a Bíblia é repleta de ilustrações sobre perseverança. Se a gente lembrar agora, você não precisa abrir, mas se quiser, lá em Lucas 5, eu vou contextualizar aqui, quando os discípulos de Jesus estavam lá pescando, já estava a noite inteira pescando, e não vinha nada. E aí Jesus olha para Simão e falou assim, vai para águas mais profundas,
Falou isso para Simão, que na época ainda não era Pedro. E para os outros discípulos fala assim, ó, lança a rede. E a gente sabe o resultado disso. Eles pescaram tantos peixes que até a rede rasgou. Mas olha isso, se eles tivessem falado assim, mas já ficamos aqui a noite toda, ele até falou, mas Jesus falou, vai lá para águas mais profundas. Eles poderiam ter desistido, ah, não, chega, já fiquei aqui, já perdi minha noite, não peguei nada. Às vezes falta tão pouco, irmãos. E a gente está jogando a toalha. E os discípulos obedeceram. Obedeceram porque estava sobre uma palavra de comando. E o resultado veio ou não? A palavra vai dizer que Elias, Tiago que fala isso, era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que a gente. Ele era profeta, mas ele era humano igual a gente, os mesmos sentimentos. E assim como ele, a gente precisa perseverar. Devemos agir com fé, a gente não pode desistir. Vocês conhecem essa ilustração? Cave um metro a mais? Ela é muito conhecida nas redes sociais, no Google, né? Sobre... Vou contar a história. Quem conhece? Cave um metro a mais. Só um irmão. Existia um homem, o nome dele era Derby. Ele era um vendedor lá do sul dos Estados Unidos, Colorado. E ele era muito bom no que ele fazia. Só que ele já estava cansado lá do serviço dele, trabalhava já muitos anos como vendedor, e aí ele queria, né, ter uma vida mais tranquila. E aí ele comprou um terreno. Comprou um terreno e aí começou a cavar lá para poder plantar, para arborizar lá a situação. E aí, numa dessas escavações, para ele arrumando lá o terreno, ele encontrou uma pedrinha. E aí, ao pegar essa pedrinha, ele examinou e viu que aquela pedrinha era ouro. Ele falou assim, caramba, achei ouro aqui nas minhas terras. O que ele fez? Pensou, isso aqui, se eu achei, né, só esse pedacinho aqui, eu achei essa pedrinha de ouro, aqui deve ter muito mais pedra de ouro. Ele foi para casa, pediu demissão do trabalho dele. Com o dinheiro da demissão, ele comprou vários maquinários pesados, falou com alguns parentes próprios, comprou ainda os terrenos ao redor do que ele tinha comprado e falou assim, ó, para as pessoas lá próximas a ele, olha só, eu comprei esse terreno com o intuito, né, de viver uma vida mais tranquila, e ao cavar eu achei essa pedrinha de ouro aqui. Eu acredito que aqui tem uma mina de ouro. Né? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão, cada um me dar uma parte aqui, para a gente conseguir se estruturar, né, arrumar mais maquinário, e a gente vai cavar todos esses terrenos, e aí a gente achando essa mina, a gente vai repartir isso. E aí começaram, cavaram, e nada de encontrar. Aí os parentes já reclamando, mas vem cá, cadê a mina? Todo mundo embora. Largou Derby lá sozinho. E ele já cansado, com os maquinários lá, cavava, e nada de encontrar pedrinha. Aí ele pegou e falou assim, eu acho que foi só essa pedrinha mesmo. E ele falou assim, sabe a mesma coisa? Eu vou vender isso daqui e vou voltar para o meu antigo emprego, porque pelo menos lá eu tenho salário todo mês. E assim ele fez. Vendeu lá o terreno, com os maquinários tudo, e voltou para o seu antigo emprego. Só que ele não voltou da mesma forma. Ele voltou frustrado, ele voltou desanimado. Você imagina, né? Pediu demissão, investiu toda a sua renda do seu trabalho ali e não encontrou nada. E aí, anteriormente, ele era um ótimo vendedor. Depois ele ficou um vendedor assim, entrava as pessoas para comprar, se quisesse comprar, comprava, sabe? Não tinha mais ânimo não tinha mais aquele gás de fazer as coisas acontecerem na venda. E ele estava lá, um dia no serviço dele, e aí apareceu uma reportagem num jornal da cidade. Vou ler aqui a reportagem para eu não sair da íntegra. E aí estava assim, ó.
Olha o que o jornal estava falando. Descoberta uma das minas de ouro mais valiosa do mundo. Leu a matéria e viu que a mina era no Colorado e o que mais lhe entristeceu era na terra dele. Que pontada, né? Ele no trabalho viu que o proprietário que comprou o terreno dele tinha achado a mina. Aí o jornalista falou para o proprietário atual: mas como é que você encontrou isso aqui? Olha a declaração do proprietário. Nós não tivemos muito trabalho para achar a mina principal. Tivemos apenas que cavar 1 metro a mais e pronto. É essa imagem que está ali. Derby ficou, sei lá, meses, anos, cavando. Só faltava 1 metro. 1 metro. Para ele achar a mina que de fato estava no terreno dele. Ele desistiu. Quanto tempo você está insistindo naquilo que você tem apresentado a Deus? Irmãos, o que a gente pode fazer para nos... Não é uma motivação, para a gente não sair do foco, sabe? Para a gente continuar perseverando. E aí eu trouxe alguns pontos aqui, que é da própria palavra do Senhor, dos textos que a gente leu. A resposta está nos textos que a gente leu. Se a gente olhar para a história de Elias, nessa passagem, a gente já vai tirar a resposta para a gente nos nossos desafios pessoais. Primeiro, os nossos objetivos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Para dar certo. Às vezes você está insistindo numa coisa que Deus não está aprovando. Aí você vai insistir, você vai desanimar, você vai se frustrar. Mas às vezes é um livramento para você. Por isso que não está dando certo. Persevere naquilo que Deus faz. Elias estava sobre uma palavra. Então, primeiro passo, alinhar os nossos objetivos e desejos com a vontade de Deus. Está alinhado? Se posicione. Pode A, B falar, não, você não vai me desanimar, não. Você pode olhar o cenário, não, isso aí também não vai me frustrar, não. Você está posicionado, você está debaixo de uma palavra, você apresentou. E aí eu já alinho com outro ponto, oração. A gente precisa ouvir do Senhor. Vai, faz, é isso, estou contigo. A gente vai com tudo, é o que basta. É o que basta. Às vezes a gente não vai ter incentivo de A, B ou C, não. Mas nós não podemos parar, sabe por quê? Porque às vezes o outro não está tendo a visão que você está tendo. E eu oro aqui nessa noite, já estou até antecipando, se o Espírito Santo está falando isso comigo, para desde agora já abrir os seus olhos e seus ouvidos espirituais. Porque às vezes você sinaliza, visualiza algo que ninguém mais está vendo. E aí quem não está vendo vai falar para você, é bobagem, é grande, é difícil. Mas você sabe que é para ir. Declare a vitória. Quando Elias estava no Monte Carmelo, antes dele subir para o alto monte, como diz a palavra, ali mesmo, onde que ele fez o altar, e Deus enviou o fogo, ele falou para Acabe, vá comer e beber. Por que comer e beber? A chuva não tinha vindo ainda. Ele celebrou antes da coisa acontecer. E a palavra de Deus fala, chamar à existência as coisas que não existem. Ora já crendo que já aconteceu. A resposta aí.
Acabe foi comer e beber celebrando, mas Elias foi para o alto do monte orar, interceder. Se Elias foi para o alto do monte interceder, ele sabia que a chuva ia vir. Ou seja, se posicione, ore, mas celebre. Porque quando a gente celebra, a gente não se frustra quando as coisas ainda não aconteceram. E a pergunta que nós devemos nos fazer nessa noite é: qual a intensidade da nossa perseverança? Intensidade. Eu já fiz 10, 20, não se trata de números. É de intensidade. Porque se você é intenso na busca, não importa quantas vezes, por acaso não. O 7 na Bíblia é sinal de perfeição, de totalidade. A Bíblia é totalmente simbólica. Deus quis que o número 7, nessa passagem, fosse estabelecido. Ah, mas espera aí, lá Elias foi 7 vezes, eu já fiz 8, não aconteceu. Cada um tem uma história. O importante é você continuar perseverando. Porque não é misticismo. Amém? Queria que os irmãos gentilmente se colocassem de pé.